Fala pessoal, beleza? Eu sou Jardim Gabriel, professor de Direito Administrativo. Eu tenho alguma experiência com concurso público, no concurso da Polícia Militar de Alagoas, consegui ser aprovado, também a Polícia Militar de Pernambuco e a Guarda Municipal do Cabo. Vê só, vou estar ministrando com vocês a disciplina de Direito Administrativo e vou tentar passar um pouco dessa minha pequena experiência para que você consiga também lograr êxito na sua aprovação. Fala pessoal, beleza? A gente vai começar aqui o nosso estudo de Direito Administrativo, começando pelo conceito de Direito Administrativo. O que é o Direito Administrativo? Como é que ele pode ser definido? Primeiramente, Direito Administrativo é um conjunto de normas de direito público que busca reger a atuação da administração pública, garantindo sempre o interesse público, certo? Esse conceito aqui, dependendo da doutrina que tu for ler, ele vai poder variar um pouquinho, mas ele sempre vai trazer algumas palavras-chave, que são as normas de direito público, a atuação da administração pública e sempre garantindo o interesse público. Outro ponto acerca do direito administrativo é que ele é um direito não codificado. Ele está espalhado. O que significa? Que diferentemente, por exemplo, do processo penal, do Código Penal, que tem um código próprio para você estudar, o direito administrativo, ele vai estar espalhado por algumas fontes. A gente vai ver quais são elas a seguir. Outro conceito que a gente tem que ver a respeito de direito administrativo, antes de entrar nas fontes de direito administrativo, é a respeito da administração pública. Acerca da administração pública, para tu saber qual é o conceito dela, vai depender da pergunta que tu faça. Tu pode perguntar o que é a administração pública e quem é a administração pública. Quando tu pergunta o que é a administração pública, tu está falando do sentido formal. A banca também pode cobrar isso como sentido objetivo, quanto ao objeto, certo? Aqui a minha pergunta é o que? O que é a administração pública? A administração pública, nesse sentido, vai ser a própria atividade administrativa em si. Mas quando tu pergunta o que é, mas quando tu pergunta quem é a administração pública, tu vai estar falando do sentido material, que também pode aparecer para tu como sentido subjetivo, certo? Subjetivo nesse caso quanto ao sujeito. Então, quem é a administração pública? É o conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas que exercem a atividade administrativa. Fontes do direito administrativo. Vê só, as fontes do direito administrativo, elas são divididas em fontes primárias, as fontes originárias e fontes secundárias, que são fontes derivadas. Vê só, qual é a fonte primária do direito administrativo? É a lei. E quando eu falo lei, eu falo da lei em sentido amplo. A lei ordinária, a lei complementar, portarias, tudo isso vai representar a lei em sentido mais amplo. Inclusive, as súmulas vinculantes também se enquadram aqui nas fontes primárias. E eu tenho também as fontes secundárias. As fontes secundárias eu vou ter três. Quais são elas? Primeiramente, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Vê só, quando eu falo de doutrina, eu estou me referindo àquilo que os estudiosos do direito escrevem a respeito dele, para que seja melhor aplicado pelo legislador na hora de aplicar a lei. Quando eu falo de jurisprudência, o que é isso? São decisões reiteradas que vão no mesmo sentido de determinados tribunais. Ou seja, eu tenho um entendimento que ele é compreendido de forma uniforme e ele passa a ser empregado reiteradamente.
E os costumes, como a gente sabe, eles são práticas que a gente adota recorrentemente e que praticamente se tornam um padrão, certo? Então, essas são as fontes do direito administrativo. Pessoal, por último, a gente vai ver nessa aula de hoje, ó, quem é que exerce a função administrativa, certo? A gente é levado até a impressão de que só quem exerce a função administrativa é o poder executivo, que é quem tem a função precípua de administrar. Porém, o poder executivo e o poder legislativo e o poder judiciário também exercem a função administrativa. E a gente vai entender um pouquinho a respeito disso, pessoal. A função típica do poder executivo, que a gente já sabe, é a função de administrar. Certo? Qual é a função típica do poder legislativo? É legislar e fiscalizar a atuação do poder executivo. Já a função típica do poder judiciário é exercer a função jurisdicional, ou seja, a função típica do poder judiciário é julgar. Agora vê só, o poder executivo, ele vai ter como função atípica exercer a atividade legislativa, certo? Por meio, por exemplo, de decretos. Já o poder legislativo, a função atípica dele, ele vai ter as duas, que são a função administrativa, que é quando, por exemplo, a Câmara dos Deputados da tua cidade, ela lança um concurso, por exemplo, para preenchimento de vagas, ou ela abre uma licitação. Nesse momento, a Câmara deixa de exercer a sua função legislativa e fiscalizatória e passa a exercer uma função administrativa. O Poder Legislativo também tem a atribuição de exercer a função jurisdicional. Por exemplo, um afastamento do Presidente da República, ele vai ser julgado perante o Senado no processo de impeachment. Já o Poder Judiciário vai ter como função atípica também a atividade administrativa. Por exemplo, quando abre um concurso para o TJ, quem está organizando aquilo ali é o próprio Tribunal de Justiça, porque ele tem essa autonomia. Então, nesse momento, ele está exercendo uma função administrativa e também uma função legislativa. Por exemplo, o Estatuto da Magistratura, a lei interna da magistratura é criada lá pelo próprio Poder Judiciário. Vê só, existe uma questão quando se trata do Poder Legislativo exercer a função de julgar. Por quê? O Poder Executivo julga quando se trata do processo administrativo disciplinar. Porém, o processo administrativo disciplinar, ele é um processo administrativo. Logo, estaria dentro da própria função típica. Então, existe essa confusão e, em regra, a gente diz que a função atípica do Poder Executivo é apenas a função legislativa. A função jurisdicional, a gente não vai dizer que se aplica ao Poder Executivo. Muito obrigado a você que assistiu aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse nosso estudo de Direito Administrativo aqui no canal do Mega Impacto Concursos e até a aprovação. Valeu!